A imprensa noticiou que vocês tentaram vender a São Judas. Aquele processo, sim, foi lá atrás. Eu não estava nem ainda na gestão da companhia. Hoje, como é que está composto o grupo Ânima? Hoje são 25 marcas de educação, sendo 18 instituições de ensino superior, a Universidade de São Judas, Universidade Anhembi Morumbi, lá em Minas Gerais, UniBH. E atrair professor, que hoje é um desafio também? O que eu diria é, os professores são vitais para a proposta de valor da Ânima de qualquer instituição. Existem quase 10 milhões de brasileiros matriculados em universidade. Esse dado, na verdade, é de 2023, é o último dado disponível. E desse total, mais ou menos 7,9 milhões de pessoas estão matriculadas em instituições privadas. Então, dá para entender que o crescimento do setor de educação privada no Brasil é responsável pela expansão e pelo acesso de muita gente às universidades. Isso é uma baita oportunidade para as empresas, mas que chega com um monte de desafio. Por exemplo, como garantir mensalidades acessíveis para a população, mas evitar inadimplência e conseguir realmente rentabilizar o negócio. Então, para falar sobre o momento do negócio da educação privada no Brasil e sobre também a situação da educação como um todo, a gente convidou a Paula Arraca, a CEO de um dos maiores grupos de educação privada do Brasil, a Ânima. Muito obrigada, Paula, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui. Hoje, como é que está composto o grupo Ânima? Quantas universidades vocês têm? Em que regiões do país vocês estão? O Lúcia, a Ânima, hoje são 25 marcas de educação, sendo 18 instituições de ensino superior, porque é importante citar isso, né? Dentro das instituições de ensino, são muito conhecidas, no Brasil inteiro, né? Em todas as regiões do Brasil. Mas são conhecidas aqui, por exemplo, em São Paulo, Universidade de São Judas, Universidade Anhembi Morumbi, lá em Minas Gerais, UniBH, UNA, o Centro Universitário UNA, onde começa a história da Ânima, UniEP no Nordeste, UniRiter em Porto Alegre, UniCuritiba lá em Paraná, mas também tem outras marcas que compõem o ecossistema como verticais de educação nas suas áreas específicas. Então, na hospitalidade, a Ânima é parceira do Le Cordon Bleu, que é a maior escola de gastronomia mundial, que talvez não seja tão conhecida para quem não é do setor gastronômico, mas que é uma marca que hoje faz co-branding nos cursos de gastronomia das marcas da Ânima. Tem a Singularity University, tem a Inspirali, que é a vertical de medicina, tem a HSM, que é toda a parte de educação executiva, gestão. Então, assim, olhar para o universo Ânima hoje é falar de um ecossistema de 15 mil educadores, que todos os dias cuidam do sonho de 370 mil jovens em mais de 75% do território do Brasil, em 80 prédios, né, digamos assim, campi, e 500 polos de educação à distância. Mas o que é um polo de educação à distância? Ótimo. O polo são como se fossem, são parceiros da Ânima e que ajudam a levar a educação à distância nos mais remotos cantos do Brasil, né, em todo o território brasileiro. Eles ajudam na estratégia de capilaridade. Então, eles trabalham com as marcas da Ânima, com a Anhembi Morumbi, com a Universidade de São Judas, com as diferentes marcas, levando educação à distância para os diferentes lugares do Brasil. É como se fossem unidades de venda desses cursos? Exatamente, são unidades de vendas. Algumas delas têm salas onde os alunos podem ir também fazer as aulas com alguma presencialidade. Outros são mais cara de uma salinha comercial. E a gente está trabalhando, Lucy, num conceito de smart polos, que são polos que começam a ter uma infraestrutura um pouco melhor, que conseguem compor e comportar ali não apenas as próprias aulas, quem faz questão de fazer ao vivo, com certa hibridez, mas também aula magnas, eventos que consigam trazer para uma interação, uma troca e uma experiência mais rica do que apenas a distância. O EAD ele representa quanto hoje? São mais de 100 mil alunos, é uma área de negócio que a Ânima tradicionalmente não atuava tão fortemente. Ela começa a fazer parte do portfólio da Ânima quando a Ânima adquire em 2021 os ativos da Laureate. Então ela vem desde esse lugar e nós estamos exatamente nesse momento, durante nossa reflexão estratégica, olhando para esse reposicionamento da nossa proposta de digital. Justamente porque para nós o digital não é apenas assistir uma tela, mas sim gerar uma experiência de aprendizagem digital. Talvez essa seja a melhor forma de falar EAD, experiência de aprendizagem digital. Ou seja, a tecnologia viabiliza o acesso, mas ela tem que também possibilitar
a qualidade dessa educação. Paula, agora a gente está num cenário macroeconômico bem desafiador, né? Então o juro já subiu bastante, deve subir mais um pouco e não tem perspectiva de cair. Isso vai ser uma questão para vocês, imagino. Como é que vocês estão encarando? Com certeza, né, Lu? Quando a gente estava ano passado, né, olhando para este ano, imaginando que iria subir, aí 14,25, aí ainda mais... Olha, o que a gente fez? Nós desenhamos vários cenários. Cenários mais conservadores, moderados, mais pessimistas. E a gente sabe exatamente quanto que a gente perde por cada pontinho a mais de juros, né, do nosso caixa. Né? Realmente o juro afeta a Ânima por causa da alavancagem da companhia. A alavancagem tem reduzido drasticamente, porque se você olha a evolução dos últimos anos, né, em função da aquisição da Lares e também daquele período onde os juros subiram inesperadamente, deixa a companhia mais exposta, né, para essa situação de juros altos. Então passou de 3,25 no final de 2023 para 2,8 no final de 2024 e hoje, né, essa alavancagem continua sendo um ponto que a gente está trabalhando para continuar reduzindo, né, e estabilizar aí num patamar um pouco mais saudável, que dá um pouco mais de fôlego. Então, um tema super importante. A gente sabe que o desafio macroeconômico é grande, acompanha ele de super perto, mas, de fato, o que nós estamos fazendo, Lucy? Olhando para dentro de casa. Como que a gente é extremamente eficiente nos usos dos recursos que a gente tem, sabendo exatamente que o cenário pode piorar lá na frente, então, navegando com cautela, com prudência. Então, não é super otimista nem super pessimista. Estamos confiantes no que nós estamos fazendo, mas sendo muito vigilantes, semanalmente, olhando, né, pelo espelhinho lá na frente, pelo espelhinho retrovisor e acompanhando o cenário para ir fazendo ajustes de rota. Mas entendemos que não precisamos de grandes ajustes, porque toda essa redução que tem acontecido foi de maneira orgânica na companhia. Então, agora, a companhia tem sido saudável na sua geração de receita de qualidade, que gera EBITDA, e EBITDA que se traduz em geração de caixa, que permitiu ir, né, progressivamente reduzindo essa alavancagem. Paula, um outro desafio que as empresas do setor de educação têm lidado é com a inadimplência, que ficou bastante elevada aí nos últimos trimestres. Como é que está a situação da Ânima e como é que vocês têm lidado com isso? Olha, inadimplência... a gente está trabalhando hoje um conceito que chamamos assim, P vezes Q vezes I, que seria a quantidade de alunos, né, o Q, P, o preço, o ticket, e inadimplência. E esse olhar da receita da companhia como uma receita de qualidade é uma estratégia que começou durante o ano 2024, se mostrou sendo muito bem sucedida, porque na medida que a gente traz para a nossa base alunos que valorizem de fato a educação, que não busquem apenas bolsa, desconto, mas que saibam que a educação não tem preço, a educação tem valor e que nesse valor eles vão se desempenhar mais, eles vão pagar melhor, e isso tem sido muito importante para a nossa fonte, não apenas de receita, mas quanto que dessa receita se traduz em EBITDA, quanto que isso vai para o caixa, efetivamente, e quanto que, de fato, né, esse aluno permanece na organização numa condição financeira saudável. Então, nós temos trabalhado isso de várias maneiras, por exemplo, colocando condições de que, em função da performance acadêmica, o aluno pode perder a bolsa, em função da sua capacidade de pagamento, ele perde a sua bolsa, né, se ele tem... Então, educação financeira na veia, na verdade, porque estamos ensinando a ele a administrar seu investimento em educação, e a nossa inadimplência, né, vem melhorando trimestre tras trimestre, fruto dessa estratégia de olhar nossa receita de qualidade, claro, olhando para uma base maior de alunos, mas trazendo uma valorização do ticket e olhando a inadimplência conjuntamente. Qual que é a grande questão, na verdade? É olhar a atração, mas olhar também a permanência, e olhar como esse aluno, como a gente consegue aumentar a vida útil do aluno dentro da história da Ânima, né? E por isso que é importante olhar conjuntamente, né, a inadimplência com a evasão, com a receita de qualidade, que não olha apenas para uma venda, quanto mais matrículas melhor, mais matrículas de alunos que queiram, de fato, né, permanecer com a instituição. Vocês conseguem avaliar o que tem gerado mais evasão atualmente? Se são questões financeiras ou se tem a ver com desistência do curso, troca de curso, enfim. Vocês têm essa informação? A última análise que a gente fez de evasão
dos 3 principais motivos são financeiros. Quando eu digo 3, é ou pelo próprio sistema de financiamento, porque algum, né, aluno às vezes tem dificuldade ou com FIES, ou com ProUni, com algum mecanismo de financiamento, ou com o próprio cenário também financeiro. Eles dizem, eu não tenho mais condição financeira pela inflação, ou pelos próprios reajustes, né, que são feitos. Tem alguns pelo curso, e aí normalmente o aluno que evade o curso porque não gosta do curso acontece no primeiro semestre, principalmente, ou segundo semestre. Ele já entende que não Exatamente. quer... Primeiro, segundo período, fala, não, não é para mim. Né? E aí tem uma, não é menor, são 2 em 10 alunos que evadem pelo curso, no primeiro e no segundo semestre. E a gente aí está fazendo agora exatamente nesse momento um mergulho para entender se esse não gostar do curso é realmente não gostar ou é uma falta de uma mentoria, é uma falta de, às vezes, uma pessoa que ajuda na disciplina do hábito do estudo, que ajuda a superar uma prova que foi errada, porque a gente sabe que o jovem hoje tem uma dificuldade de lidar com a frustração. Então, tem todo um trabalho que está sendo feito agora para aumentar a permanência, principalmente no primeiro e no segundo período, que é onde a gente vê maior evasão, principalmente por questões acadêmicas. Você falou de mentoria, vocês notam que o aluno do ensino médio chega muitas vezes despreparado para o ensino superior? Isso é uma questão para os cursos de vocês? Totalmente. A falta de preparação, às vezes é em questões socioemocionais, às vezes em questões cognitivas, às vezes em questões básicas de nível de raciocínio lógico ou de interpretação de texto. E nós trabalhamos com isso para ajudar, né, a nivelar as turmas. Né, Como que vocês fazem? Com cursos, sim, e, inclusive cursos de idiomas também. Tem toda uma oferta, porque dentro da proposta de educação, né, alunos que entram com seus diversos interesses. Então, mas a gente, o que nós fazemos, Lúcia? A gente faz uma medição de competências no início. Aí a gente vai mensurando as competências de aprendizagem. Porque uma coisa é mensurar trabalho em equipe, falar uma competência. Outra coisa é mensurar como a pessoa consegue trabalhar seu próprio raciocínio lógico, como a pessoa consegue interpretar melhor um texto, como ela toma decisões, como ela... Então, isso ao longo da jornada do aluno tem a ver com a capacidade de conhecimento, caráter e competência comportamental. São 3 dimensões que aglomeram essas competências. A gente consegue perceber como essa evolução se aprimora além do conhecimento, porque o conhecimento já é avaliado naturalmente, mas essa avaliação de competências mais ampla, mais profunda, é a que dá de fato aos professores elementos para que eles consigam, né, influenciar na jornada de aprendizagem pessoal, né? Porque a aprendizagem cada vez mais é algo personalizado. É um desafio garantir uma qualidade de ensino para um aluno que não está na sala de aula, né, Paula? Como que vocês veem isso? Com certeza. É por isso que todo esse movimento passa por enturmamento, quantidade, né, de alunos por turma, o professor, mentor, tutor, ou seja, tem alguns mecanismos que estão sendo pensados para ajudar a minimizar isso, né? Eu não sei o que está acontecendo com essa turma. Agora, existe algo que é muito interessante, a gente está começando a fazer, que é trabalhar com as escolas do ensino médio. Através do Instituto Ânima, hoje tem uma formação que inclusive tem uma avaliação muito positiva por parte dos professores da rede pública de ensino médio, onde ensinamos a eles a lidar com questões como, por exemplo, educação financeira, saúde mental, que é um super tema, né, dentro desse contexto. Sim. Muitas vezes a aprendizagem não é por uma questão cognitiva, é uma questão de saúde mental, ou dificuldade dentro do lar, daquele jovem que está no ensino médio e também evade. Então, como a penetração do ensino superior é muito baixa, a gente tem que trabalhar isso antes, né? Como fazer com que esse jovem do ensino médio chegue na universidade, primeiro. E esse é um trabalho que impacta hoje 1 milhão de jovens por ano, com o trabalho do Instituto Ânima, que é justamente em parceria com as secretarias estaduais de educação, para ajudar os professores a preparar melhor o jovem do ensino médio para que ele primeiro queira chegar na universidade, porque às vezes não é nem como chega, mas que queira chegar. Que veja valor nisso, que veja valor nisso, perfeito, que tenha nisso, que não veja apenas um diploma, mas que veja na universidade o lugar onde ele não precisa chegar com as respostas. Ele vai se descobrir, ele é um espaço seguro, né? A universidade é aquele lugar onde vai ter um debate, onde vai ter construção, resolução de problemas, onde vamos pensar o que o Brasil está precisando, qual que é a minha potência, minha vocação é de servir, eu vou ser um médico, eu vou ser um professor, não, minha vocação é empreender, eu quero ser um aluno que tenha um negócio que o Brasil precisa tanto, né? De empreendedorismo.
Não, minha vocação é pesquisar, aprofundar, palestrar, ou dar aula, enfim. Então, olhando para essas pessoas, para esse jovem, por onde passa a sua vocação? Por onde passa o seu sonho? A universidade tem que ser esse lugar. E atrair professor? Hoje é um desafio também? Professor é uma vocação muito interessante. Minha mãe foi professora durante 50 anos no ensino universitário. Eu não sei se é difícil ou fácil ser professor, porque atrair professor. O que eu diria é, os professores são vitais para a proposta de valor da Ânima de qualquer instituição. Quando você vê os fatores que fazem um aluno permanecer, o professor está no top 3, não é no top 10, top 2, sempre o professor. Quantas vezes, no curso tal, é o professor tal. Então, o professor, nós temos um princípio na Ânima muito bonito que chama o aluno no centro e o professor sua inspiração. Quando a gente diz isso, estamos falando em valorizar o professor, que não está valorizado no país, de forma geral, né? Por isso esse programa, né? Mais médicos para os professores. Existem... Que bom que isso está na mesa. Que bom que o Brasil está olhando para isso. Isso é fundamental para que gere o que você está falando, que seja algo atrativo do ponto de vista de uma carreira, de um reconhecimento, de uma remuneração. Agora, é uma profissão muito pautada em vocação. O professor gosta de... Ele se realiza na realização do aluno. Ele se realiza quando o aluno se torna aquele empreendedor. E para isso, Lúcia, a gente está começando a trabalhar programas. Por exemplo, nós lançamos um recente muito bacana, chama Titans Lab, que é uma incubadora de negócios dos alunos, onde nós vamos investir nos negócios dos alunos, até R$150 mil em cada startup, mas tem que ter professor. A Ânima vai trazer o professor com equity para que ele seja sócio do negócio dos seus alunos. Os alunos vão escolher os professores, porque a escolha mais legítima é do aluno ou do professor. Sim. E que esses professores acompanhem o sucesso do aluno na prática. Ou seja, se o negócio do aluno vai bem, o professor vai dar bem, porque ele vai ser membro do conselho daquela startup e vai ser dono da startup. Ele vai ter equity, vai ter uma parcela daquela sociedade. Então, assim, isso olhando para o aluno que está empreendendo, é uma das formas que encontramos mais concretas e mais simples de falar para o professor aqui. O sucesso do aluno é teu sucesso. E teu sucesso é o sucesso do aluno. E os cursos de medicina, Paula? Eu sei que é uma aposta importante para as empresas, né? São os cursos mais rentáveis. Sim. Mas tem aí também uma questão de limites de novas vagas. Como é que está a situação da Ânima? Então, a Ânima está hoje, estamos de olhos super abertos e acompanhando de perto o processo de Mais Médicos 3, que já entramos com 23 propostas e todas elas foram aprovadas para a próxima fase de análise. Então, esse é um processo super importante porque, como você bem disse, não apenas pela rentabilidade que isso traz para o nosso negócio, mas pela possibilidade de expandir uma proposta que a Inspirali, né, a vertical de medicina da Ânima, tem de uma educação humanizada, uma educação de uma medicina integral. Estamos acompanhando algumas liminares, alguns processos que temos também, né, pendentes. São 8 processos que também estamos acompanhando e isso faz parte da nossa estratégia de crescimento. Se a gente olha nossas grandes avenidas, medicina, sem dúvida nenhuma, é uma aposta muito grande para o crescimento do negócio da Ânima. O quanto que representa mais ou menos dentro do negócio? Então, olhando, é a principal fonte de rentabilidade. Mais da metade da rentabilidade do EBITDA da Ânima vem da Inspirali e estamos falando em 13 mil vagas em 380 mil, né, estudantes. Então, você vê que a representatividade do ponto de vista da rentabilidade é muito grande, porque o ticket médio é 10 vezes mais, né, do que um ticket de uma educação superior que não seja medicina, na média, né, porque tem algumas medibet um pouco mais em cima, enfim. Mas um grande ponto da medicina é que quando você tem um campus com medicina e outras carreiras, esse campus agrega muito mais valor naquele território. Por exemplo, né, sem citar aqui o nome de algum município, mas outro dia eu estava visitando, conversando com o secretário de Saúde e de Educação de um município aqui no interior de São Paulo. Ele falava assim, nossa, desde que abriu aqui a universidade, mudou a cidade. Porque desde que foi aprovado o curso de medicina na universidade, na São Judas, que já existe lá, né? Então ele falou, olha, transformou a cidade, porque agora existe um querer pertencer à instituição e existe um movimento, isso transformou, né, o próprio município. E é muito bacana isso, sabe? Medicina, é a grande maioria dos cursos, mas principalmente medicina, como tem todo um trabalho de práticas, ele estimula muito a parceria
público, privado, universidade, né, movimenta hospitais públicos, privados, alunos. É realmente transformador, né, ver como que isso, de fato, cria novas oportunidades, né? Então, realmente estamos atentos, porque sabemos que isso pode ser muito transformador, né, para esses territórios onde estamos presentes. A imprensa noticiou que vocês tentaram vender a São Judas há algum tempo atrás, mas que a oferta acabou sendo... Aquele processo, sim, foi lá atrás. Eu não estava nem ainda na gestão da companhia. Mas venda de ativos é um caminho possível? Olha, essas são opções que sempre estão na mesa, hoje não tem nada na mesa, mas poderiam vir na mesa, e é nossa responsabilidade fiduciária analisar essas oportunidades assim que vierem, né? O fato mais importante é exatamente isso que te falava. Por exemplo, em 2024, nós acabamos de apresentar nosso resultado anual, gerando mais de 1,08 bilhões de EBITDA, né? Isso, olhando a evolução da companhia, mais de 17,5% em relação ao exercício anterior. Quanto disso se traduz em lucro da companhia, em caixa da companhia? 783 milhões e meio, mais de 10% do caixa do mesmo exercício do ano anterior. Isso gerou um lucro de 187 milhões, era 48 milhões no ano anterior de prejuízo, né? Reverteu um prejuízo de 2023 para 2024, ou seja, a companhia está fitness financeiramente. A Solar Caixa estava 3,25, está 2,8. Então, não tem necessidade de fazer nenhuma operação. E essa é a melhor condição que a Ânima pode ter, que ela venha tomar decisões quando ela realmente precisar, né? Porque a negociação, né, o mercado se deve ter acompanhado, fechou, enfim, e isso é dinâmico, abre, fecha, a gente está atentos, mas muito focados na nossa estratégia, que depois, se você quiser, eu te conto um pouco mais da nossa estratégia de crescimento, por onde que ela passa. Eu quero saber um pouco mais. Então, vamos lá. A gente anunciou, foi lá em novembro, fizemos um anúncio para os investidores, mas antes do que isso, durante agosto, setembro, outubro, ficamos 3 meses trabalhando internamente e com um olhar também externo, outside in, inside out, e definimos 3 grandes avenidas para a nossa estratégia de crescimento que nós chamamos V2A. Vamos dobrar a Ânima. E esse dobrar a Ânima, nos próximos anos, passa por um foco muito grande nas nossas marcas, a gente chama isso de H1, aquele horizonte, aquele motor core business puro, core e medicina. H2, que é aquele motor de negócios adjacentes ou negócios atuais em novos mercados que também estamos olhando, e algumas apostas futuras. Esse processo, essas 3 avenidas, se refletem hoje no desenho organizacional. Então, tem uma liderança para cada uma dessas áreas, tem metas definidas para cada uma dessas áreas, por onde passa o crescimento do core, da medicina, do H2, do H3, e com essas apostas novas. E a organização começou a trabalhar isso de maneira ambidestra, de uma maneira mais lean, mais simples. Então, esse time executivo que reporta direto a mim, as instituições estão diretamente ligadas a ele, porque antigamente tinha um pouquinho mais de níveis nessa organização hierárquica, e a gente tem uma cadência semanal. Toda segunda-feira acompanhamos o dia a dia, toda sexta-feira acompanhamos o futuro, que são essas 18 frentes estratégicas que dão vida a essa estratégia. Então, quando você pergunta do contexto, a gente sabe que os juros pode subir, deve subir, isso é sabido, né? Não, o juro futuro está subindo mais. Aí só volta no modelo e faz as continhas. Mas o foco principal é na execução com muita disciplina dessa estratégia, que passa por fortalecer as marcas, por expandir receita em B2B, em novas modalidades, novos formatos, explorando melhor as oportunidades de pós-graduação de cursos livres também, algumas parcerias interessantes que estamos trazendo para o Brasil, e também nesses projetos um pouco disruptivos, como por exemplo o Community, que é uma universidade de Creators Economy, que acabamos de anunciar e que está a pleno vapor hoje nas obras, né? As obras estão em plena construção. Onde vai ser? Aqui em São Paulo, na Vila Leopoldina, são 13 mil metros quadrados, tem 100 cenários, tipo essa aqui, tem palcos, e não apenas o espaço físico, é uma comunidade de creators conscientes, sejam eles influenciadores, criadores de conteúdo, sejam aqueles executivos que também precisam se conectar com seus públicos, com suas marcas. Então, tem muitas empresas que já fazem parte do projeto, e tem também um profissional livre, um arquiteto, um corretor de seguros, um dentista, que precisa se preparar para navegar melhor nesse mundo digital e conseguir projetar suas propostas de valor. Mas, Paula, tem uma coisa bem interessante sobre você, que durante 20 anos você trabalhou numa indústria de aço, ArcelorMittal. E depois você fez essa guinada aí de setor, veio para o setor de educação.
O que aconteceu para você querer fazer essa mudança? E é mais difícil, mais interessante? Como é que você diria? Qual a diferença entre as duas áreas? Lucy, parecem bem antagônicas, né? Porque numa se lida com aço, que é um material milenar, que a gente nem sabe onde ele está, né? Ele está por baixo das paredes e tal, e por outro, lida com gente. Mas as duas, de alguma maneira, né, são como se fossem as raízes da edificação de uma sociedade. Se edifica ela fisicamente, os prédios, né, se edifica ela com aço, se edifica ela com valores, com qualidades, com virtudes, com conhecimento. Inclusive, você sabia que tem um relatório muito bacana de competitividade e inovação dos países, feito há 35 anos pelo IMD da Suíça e pela Fundação Dom Cabral aqui do Brasil. Ele faz um ranqueamento dos países em função da sua competitividade em 4 dimensões: setor privado, setor público, desempenho econômico e infraestrutura. Na infraestrutura tem uma linha que fala aço, tem outra que fala educação. Olha! São, de fato, né, considerados estatisticamente infraestrutura, mas analogias fora, falando do meu sentimento, assim, eu estava num momento de transição de carreira, depois de 20 anos, enxergando que tinha um final de um ciclo e querendo me inaugurar num outro lugar de contribuição, numa outra missão, sem saber qual seria. Então eu decidi sair. Eu entendi que era o certo encerrar um ciclo para depois me inaugurar num outro. Então eu tinha escrito um livro, estava dando palestra, estava num ano de transição e eu começo a escutar pela primeira vez na minha vida, estava muito bem onde eu estava, então nunca abri essa porta a headhunters e propostas de trabalho. A grande maioria vieram de nível executivo também. A cuidar de uma ONG. Inclusive, hoje eu encontrei com a dona daquela ONG no evento da Forbes. Falou, Paula, a gente te convidou, você não quis, né? Então, uma ONG, um private equity. Me chamaram para uma área de pessoas, enfim, diferentes missões, mas nenhuma bateu o meu santo. Nenhuma me aqueceu o coraçãozinho. Eu queria algo que me desse muito brilho no olho e falar, os próximos 20 anos da minha vida eu vou botar minha energia onde? E não só em qual causa, em qual negócio, em qual business, em qual empresa, mas também com quem. Eu enxergo que quando você chega num momento da vida, é muito importante colocar intencionalidade e ser seletivo na escolha e nas renúncias que a gente faz, né? E aí eu fiz uma escolha muito consciente. Quando eu conheço os fundadores da Ânima, o Daniel Castanho, o Marcelo Bueno, o Maurício Escobar, eu senti que o propósito deles era muito genuíno. E o que eles, 22, vai fazer agora em maio, anos atrás, 21 poucos anos atrás, se propuseram a fazer, de escalar a educação de qualidade, de fato transformar um país com educação diferente, inovadora, que questione os conceitos da própria educação, era incrível, era muito corajoso, né? E eu pensei, talvez educar hoje seja um dos atos mais necessários e mais revolucionários que o país mais precisa para, de fato, melhorar. E aí, quando ele me falou, eu falei, conte comigo. Eu não soube nem proposta, nem onde que eu ia morar. Eu falei assim, conte comigo. Bateu um santo muito grande. E eu enxergo que o que eu trago do aço para a educação é um pouco dessa disciplina, desse olhar no resultado e nas pessoas com bom equilíbrio. Porque as pessoas geram o resultado, mas sem resultado também a empresa não tem sustentabilidade e perenidade. Então, como criar times melhores, líderes melhores, com estratégias claras e com uma cultura muito forte para conduzir a empresa para o futuro. Paula, esses números que eu falei agora sobre o crescimento aí do número de vagas de universitários matriculados em instituições privadas teve muito a ver com o aumento dos cursos EAD, né, os cursos à distância. Só que tem umas regras novas que o governo deve divulgar em breve. Você pode falar um pouco sobre isso e de que forma você acha que essas novas regras podem impactar as instituições de ensino? Perfeito. São, primeiro, esse quadro, esse cenário de crescimento, essa evolução onde, de fato, os jovens brasileiros tiveram acesso a uma maior quantidade de oferta educacional, se deu principalmente pela educação à distância, como você bem disse, mas uma constatação que é a raiz, é a origem de todo esse movimento do novo marco regulatório tem a ver com que a expansão da quantidade não garante expansão na qualidade. Então, hoje esse número, né, que é muito importante, claro, né, porque democratiza o acesso, mas sem trazer conjuntamente uma educação de qualidade que garanta que professores são esses que estão se formando para o Brasil, que tipo de profissionais, né, que de fato, né, ao terem acesso à educação,
à distância conseguiram seus diplomas. Mas qual é o grande ponto? Assistir uma aula, porque educação à distância é a grande questão, inclusive do ponto de vista conceitual. O que é educação à distância? Se a gente assiste um vídeo de YouTube, educação à distância. Se a gente assiste uma aula gravada, educação à distância. Ou se eu faço agora, por exemplo, quem está nos assistindo, educação à distância. Ou seja, tem outros elementos, além da tela, que definem o que a gente chama, na verdade, uma aprendizagem, uma experiência de aprendizagem digital. Se é síncrono, se não é síncrono, se tem interação, se não tem interação. Tem outros componentes que vêm a qualificar a proposta educacional. E o que o Ministério da Educação fez foi, olha, nós precisamos trazer critérios para mensurar essa qualidade e para regulamentar essa expansão, para garantir que ela tenha qualidade. Então, como isso afeta o setor, como isso afeta uma Ânima, outro player do setor? Basicamente, afeta do ponto de vista de que as propostas educacionais vão ir para modelos de maior presencialidade, maior hibridez. E essas novas regras de hibridez fazem com que, por exemplo, a Ânima já tem hoje uma proposta principalmente presencial. Tem também um portfólio híbrido e tem um portfólio à distância. Mas esse portfólio híbrido já vem sendo enriquecido em função desse marco regulatório para onde nós entendemos que está indo e como isso pode oferecer cada vez mais qualidade. Ou seja, vai ao encontro do que de fato a Ânima se propõe a fazer, que é escalar a educação com qualidade. Mas o curso estritamente à distância, esse vai deixar de existir em algum momento? Para algumas carreiras. Na verdade, por exemplo, carreiras da área da saúde, da pedagogia, né? Algumas que hoje tinham propostas 100% online, não vai poder ter mais, vai precisar de uma presencialidade maior, de uma hibridez maior. E isso que estamos todos na expectativa, exatamente como será, mas sabemos sim que passa por atividades que se dão no campus, que se dão no polo, que se dão nas diferentes escolas, universidades, para justamente criar muito além do que uma educação passiva, que tenha atividades que permitam, né, uma melhor qualidade aí dessas formações. Mas os campos estão preparados para... Essa é a grande questão. Se você olha, os grupos que hoje, né, algumas instituições operam plenamente no virtual, né? Não é o caso da Ânima. A Ânima tem hoje mais de 200 campos, tem mais de 500 polos, e dentro de todas as instalações da Ânima já existe hoje propostas híbridas. De fato, o híbrido é uma das modalidades que mais vem crescendo. Por quê? Porque a hibridez ela traz um componente vital que o EAD tinha, que é a flexibilidade. Qual que é a grande diferença de algo presencial e algo à distância? É a flexibilidade. Então, por exemplo, você vai dar acesso a uma mãe, estamos falando antes da maternidade, né, Lucy? Como você dá acesso a uma mãe que está lá no sertão, que não consegue nem deixar os filhos? Então, a educação à distância tem um papel fundamental. Mas como garantimos, assim como você não forma um médico numa tela, por que vai formar um professor numa tela? Que ele tem a missão de cuidar de todas as profissões. É verdade. Então, quando o ministro da Educação recentemente anuncia, né, um programa de mais médicos para professores, o que ele está dizendo é como a gente incentiva e valoriza a principal das profissões, que é o professor. Claro. E o professor depois vai repercutir em todas as outras profissões, né? Então, a educação à distância ela é super importante, mas ela precisa ter qualidade. E para isso, olhando para a nossa realidade, no caso da Ânima, entendemos que estamos estrategicamente posicionados, porque já acreditávamos na hibridez quando nem se falava do assunto, quando não era parte do marco regulatório, de uma conversa a nível nacional. Então, isso é muito importante, porque a hibridez o que permite é justamente uma dose de flexibilidade, mas também com as trocas, com aquela interatividade entre professor e aluno, entre aluno e aluno. Né? Você ia na universidade, você lembra, né? Você lembra dos colegas da turma, do trabalho. Então, ter esse tipo de experiência educacional vai muito além do que apenas uma aula sendo assistida de maneira passiva, né? Ô Paula, e como é que é gerenciar tudo isso que você tem para organizar? Você tem unidades em muitos lugares do Brasil para visitar, imagino. Você tem 2 filhas. Eu sei que você gosta de esportes também. Como é que você gerencia a sua agenda? Não tem mágica. Ninguém dá conta de tudo. Eu te diria que a palavra-chave é time, equipe. Equipe na empresa, eu tenho um time top de executivos. Eu fiquei os primeiros 60 dias
enxergando as pessoas, observando, conhecendo, analisando e entendendo quem era bom para quê. E onde que essas pessoas fariam melhor sentido colocar essas competências para aquilo que a organização precisava, né? O que a Ânima precisava. Então, time. Na Ânima, time em casa. Sozinha não faço nada, sem o pai das meninas, a babá, a empregada. Time, apoio, amigas, né? Eu acho que a gente precisa ter humildade de pedir ajuda e saber que tem que ter muito claros os objetivos, tem que ser muito disciplinado no cumprimento das suas rotinas e ir, ao mesmo tempo, ter uma dose de flexibilidade, porque tem hora que aparecem novas prioridades, isso será que é bom, será que é ótimo, mas agrega valor, mas é estratégico. Então, uma agenda de CEO, imagina, eu sou demandada interna e externamente para muitas. Não sei, eu preciso conversar contigo. Não, mas vai ser ótimo. Mas vai ser ótimo para quê? Quem vai ganhar com isso? Então, eu preciso ser realmente, e um exercício que faço diariamente, policiando a agenda e principalmente sabendo dizer não. Dizer não é fundamental, né? Fundamental e dificilíssimo, né, Lucy? É difícil demais. Parece que não quer desagradar a outra pessoa. Tudo bem, mas tem hora que não, deixa, tem uma pessoa aqui muito bacana no meu time que vai te atender melhor do que eu. Tá certo. Paula, muito obrigada. Acho que a gente conversou sobre muitos assuntos super interessantes e a gente te espera. Em breve a gente vai ter novidades aqui no estúdio e a gente gostaria de trazer você de novo para contar um pouco mais sobre a evolução aí da Ânima e da educação no Brasil, tá bom? Maravilhoso, Lucy. Obrigada. Prazer. Obrigada.